podcast e o tema de hoje é cultura organizacional. E para esse tema, a gente trouxe um parceiro, empresário, CEO da Resumais, já atendeu mais de 500 empresas, já treinou mais de 10 mil pessoas. Ele, Rafael Pribo. Seja bem-vindo, Rafa. Muito bem-vindo, Rafa. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, a gente que está feliz. E eu dei uma breve introdução, né, de quem é o Rafael, mas quem é o Rafael? Se apresenta agora do seu jeito para a galera. Legal. Eu costumo dizer que toda vez que alguém me pergunta isso, eu fico pensando como responder, né? Mas o Rafael, ele é um psicólogo de formação, que entrou no mundo corporativo muito cedo, né? Que sempre atuou com pessoas, com processos, com negócios. E por amar a gente, eu entrei na área de RH. Então, eu fiz carreira corporativa aí durante anos na área de RH e me especializei na área de desenvolvimento humano e organizacional. Então, hoje, há muitos anos, eu me dedico aí treinando pessoas, equipes, líderes, empresários, e sou apaixonado por isso. Eu falo que sou um eterno comunicador, assim, sou da área de desenvolvimento humano e organizacional. Legal. Eu também não posso deixar de apresentar ele, né, que é meu sócio na vida, na empresa, Juliano Topan, que vai estar aqui comigo, né, dividindo. Sou Juliano, co-host, sócio da Yasmin, tanto na empresa quanto na vida. A gente já fez essa brincadeira antes, né? Vocês sabem que eu sou sócia majoritária, porque eu tenho os meus 50% e 25% dele. Então, na verdade, ela tem 75%. Entendi. Então, uma boa sociedade. Então, quando a gente... Já fica aí um ensinamento para quem empreende com o cônjuge, né? Sim. Então, já fica aí o alerta. Rafa, então vamos para o nosso tema. Vamos. Qual a importância, né, da cultura organizacional para o sucesso das empresas? Acho que quando a gente fala de cultura, né? Eu percebo hoje, muitas vezes, nas empresas, empresários, fala-se muito de cultura, mas pratica-se pouco cultura. E muitos sabem conceituar, mas como que eu vivo, como eu implanto, né? Falando da importância, eu acho que a cultura, ela é a espinha dorsal de uma empresa, né? A cultura, ela rege o que as pessoas fazem, como elas fazem, por que elas fazem, o que elas não devem fazer ali. Né? Então, assim, no mundo onde a gente vê tudo mudando a todo tempo, tudo é muito ágil, muitas empresas que não possuem e não dão manutenção e não têm ações de cultura, elas acabam se perdendo. E como que a gente percebe isso? A gente percebe isso com equipes que cada um se comporta de uma forma, porque é o meu jeito de ser. A gente percebe isso com rotatividade, a gente percebe isso, né, com o cliente percebendo que, poxa, se eu sou atendido pela Yasmin, eu tenho um resultado para o Juliano outro, para o Rafael outro. Então, a cultura, eu vejo que assim, ela é o que dá sustentabilidade para o negócio. Tanto olhando internamente, né? Quando eu falo internamente, estou falando de pessoas, de equipe. As pessoas hoje buscam estar num ambiente onde elas se identificam, onde elas se sentem bem, né? O famoso orgulho em pertencer, que a gente vê no LinkedIn, que todo empresário busca. As pessoas, elas querem estar num ambiente onde elas possam ter esse sentimento. Né? A cultura, ela é sentida. Né? Então, quando existe uma cultura, eu tenho um diferencial interno com equipe, porque as pessoas vão desejar estar ali, ou porque as pessoas vão performar mais. E quando eu olho para o externo, para o cliente, né, o cliente, ele também sente e percebe isso. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente chega numa empresa, quando a gente olha o ambiente, quando a gente sente, quando a gente conversa com 2, 3 pessoas, a gente consegue ter o termômetro ali de o quanto tem de cultura neste lugar. Né? E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Entendi. E você como empresário agora vamos pegar, né, a peruca lá do empresário, ou o terno do empresário. Você como empresário hoje, como que você define a cultura, né? Define essa cultura da Resumais? Como que você enxerga isso e transmite para a sua equipe? Eu, quando comecei a Resumais, por vir de RH, né, por ter trabalhado em muitas empresas implantando isso, levantando essa bandeira, uma das primeiras coisas que eu pensei, poxa, qual é a cultura? E muitas vezes eu vejo que os empresários,
escreve, quando a gente estuda planejamento estratégico, então defina a cultura, depois você vai, né, o business plan. E eu fiz algo diferente. Eu comecei o projeto na época sozinho e eu falei, bom, eu tô me testando, eu quero entender, eu vou fazer treinamento, eu vou fazer isso. Eu falei, então não é a hora de escrever a cultura, porque eu entendi que eu ainda não sabia o que a Resumais seria. A cultura da Resumais, ela foi, aspas, escrita 1 ano depois. Então, quando nós tínhamos 1 ano, eu entendi quem éramos, para onde queríamos ir, o que era importante. Então, como que isso nasceu? Eu, como profissional de RH, eu aprendi que a cultura, ela nasce do dono. Ela é criada. Exato. E a cultura, ela vem de quem funda, né, o negócio. Então, e muito engraçado que depois de 1 ano eu fui percebendo isso, porque eu sempre fui o profissional que, como consultor, como treinador, né, como prestador de serviço, eu ouvia, poxa, Rafael, cara, você faz uma relação, você se conecta muito com a gente, você tem uma forma de se comunicar que a gente consegue compreender, você compra o nosso sonho. Existe uma fala que eu já falava com o meu cliente, falava, olha, quando eu estou contigo, você ganhou um sócio, né, dentro do que eu estou fazendo, porque eu me vejo como seu sócio. A gente tem uma carga horária XY, mas a partir de agora, o seu sucesso dentro do que compete o meu trabalho também é o meu. E aí, quando eu fui escrever a cultura, eu estava tirando quais eram os valores do Rafael, como o Rafael trabalhava, né, e como que isso iria acontecer. E aí foi onde nós chegamos nos valores da Resumais. E a partir do momento que a gente constituiu a equipe, é muito bacana porque eu comecei a trazer isso. Então, isso vem de uma pessoa, de um ser humano, e isso torna-se de outras pessoas. E quando isso começa a ser declarado, falado, sentido, a empresa ela começa a atrair pessoas que têm esse propósito e valores similares. Então, falando da Resumais, o que eu posso dizer é que, assim, nós já tivemos ao longo de 5 anos a oportunidade de atrair pessoas que olhavam para essa cultura, que até então era do Rafael, e agora ela veio para uma marca e fala, poxa, legal, isso tem a ver com o que eu sou, com o que eu quero. Da mesma forma, como já tivemos pessoas, e eu falo muito isso, quando a cultura ela é forte, ela é declarada, que aquilo vira um problema para a pessoa, né? Porque aquilo vira uma cobrança e ela está desalinhada com a cultura. Da mesma forma que ela atrai, ela pode repelir também. Totalmente. Então, é algo que a gente também tem um mentor que sempre falou isso pra gente, né? 2 pontos sobre cultura. Cultura é tudo aquilo que o funcionário faz quando o patrão não está, né? Sim, quando ninguém tá vendo, quando né? ninguém tá vendo. Exato. E também essa questão, ou vai atrair e engajar muito a sua equipe, ou vai repelir quem não tem nada a ver com a sua empresa. E uma fala que até você falou, Rafa, que eu acho que é legal a gente pontuar aqui, antes da gente seguir com a questão da cultura, é que muitas vezes os empreendedores ali que estão começando não sabem qual é a visão, missão, valores deles, né? Começa o negócio e aí o negócio vai tomando uma forma, igual você falou, eu precisei ter um tempo para me estruturar, né? Para eu sentir, para eu definir isso, para depois transmitir. Exato. E muitas vezes a pessoa deixa isso estender muito tempo, né? E aí vai contratando, vai colocando pessoas dentro da empresa sem definir isso. Perfeito. E aí quando se vê, fala, opa, calma aí. Agora eu preciso definir e para implantar uma cultura depois que já tem muitos vícios e que já tem uma cultura ali que ela já existe, né? Exato. Né? Não é uma cultura... Por mais que ele pense que não, mas quando ele não fez nada, ele constituiu a equipe, a empresa roda, alguma cultura existe. Sim. Quer ele goste, quer ele não goste. Sim. Já existe algo. Exato. Então é legal que quem está nos ouvindo, assistindo, pense nisso. Ah, eu sou pequeno demais, já ouvi isso. Ah, eu sou muito pequeno para pensar nisso. Não né? Não é. A base, né, o alicerce tem que ser feito quando você é pequeno. Exatamente. Porque depois, quando você cresce, vai virar um caos, aí já vai ter gestão de equipe, já vai ter muita coisa para você pensar. São outros desafios, né? Exatamente. Eu falo muito para o nosso cliente, para os nossos clientes, né, que você tem que... Ah, eu sou muito pequeno, essa frase. Poxa, já é hora de eu pensar nisso? Sim, porque quando você... Né, o que você fez até aqui te trouxe onde você está. E muitas vezes quando o cliente ele fala, eu não sei, eu falo, olha, qual é o teu objetivo? O que você quer para o seu negócio? Não, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. Perfeito. Então entenda o seguinte, o que você fez até aqui, né, te trouxe até aqui,
E o que você vai fazer de agora para frente vai te levar para onde você quer. Exato. Se você se mantém fazendo igual, gerindo igual, você vai se manter igual. Isso é matemático, né? Sim. E isso que você falou é muito real. Assim, hoje, como empresa de consultoria em gestão de pessoas, o que a gente mais faz é isso. É nos deparar com empresas de 20, 30, 50, 80 colaboradores, às vezes um pouco menos, que não tem uma cultura declarada e que já está sofrendo, né, o caos, inclusive pela falta dela. Sim. E aí, quando a gente pensa em cultura, né, que é algo que a gente tem que fortalecer. Exato. Lá na Resumais, aí eu acho que você pode dar uma visão como empresário e também como consultor, né? Quais ações, como fazer esse fortalecer essa cultura, né? Olha, é muito legal falar disso porque nós precisamos falar de prática também, Sim. né? Então, assim, eu costumo dizer que a cultura, ela primeiro, enfim, ela precisa ser, né, escrita, declarada. Então, alguns caminhos para que você possa trabalhar a cultura. Eu acho que o primeiro e mais óbvio, que eu vejo que isso muitas empresas fazem, mas é um primeiro bom caminho, é o visual. Né? Quanto mais visual aquilo está, então a gente percebe muito aí nas paredes, quadros, papéis de parede, né? Os notebooks, né? Área de fundo. Então, assim, de fato, realmente o visual ele contribui diariamente, você se depara com aquilo. Dá para parar aí? Não, normalmente é aí que se para, né? E aí a gente tem que pensar em ações no qual este assunto venha a ser recorrente ali. Então, por exemplo, o empresário, o líder, ele pode usar as reuniões que ele tem para falar, né, para trazer os valores, né, para debater sobre isso com o time, datas comemorativas, usar datas específicas para dialogar sobre aquilo, pensar em programas onde ele reconheça comportamentos que estejam alinhados ao valor. E muitas vezes a gente tem os valores, o colaborador faz algo positivo, você vai lá, exemplo, poxa, legal isso, mas a gente nem se lembra que aquilo representa um dos principais valores e aquilo não é declarado. Então, tudo que não é dito é esquecido. Da mesma forma, o inverso, né? Quando a gente, por exemplo, como que eu trabalho o valor? Lembrando que ele é minha base. Então, se eu vou fazer uma reunião com a minha equipe, eu vou falar sobre valores. Por exemplo, na Resumais, nós temos uma reunião semanal, mas na nossa reunião mensal, no qual a gente fala do mês, a gente fala de metas, todo mês a gente tem uma ação de valor incluso. Então, eu uso técnicas diferentes para que a gente possa relembrar valores, para que a gente possa, olha, que comportamento você identificou aqui nesse mês de alguém que represente um dos nossos valores? Então, a gente precisa inserir isso a todo momento. Existe um feedback de um comportamento que não foi legal. Qual o valor nosso esse comportamento fere? Então, no diálogo, eu tenho que expressar isso. Olha, eu dou feedback, mas eu deixo claro. E é importante entender que isso fere esse nosso valor. E valor é inegociável. E tem uma coisa que eu uso, eu aprendi isso com um patrão, foi meu diretor, e é uma pessoa que eu admiro muito, e eu sempre conto isso nos meus cursos, e ele me deu uma aula em 5 minutos sobre cultura uma vez, que foi... Nós tínhamos desenvolvido um projeto de cultura, estávamos trabalhando N ações com pessoas de clima e vídeos e N coisas. E nós estávamos debatendo um dia uma situação de um colaborador que estava para ser desligado. Algumas pessoas alguns líderes achavam que deveria, outros não. E eu reuni dados e sentei com ele para conversar sobre essa demissão e perguntar o que ele achava. E atrás dele, assim, tinha o quadro de valores. E aí, quando eu terminei, ele arrastou assim a cadeira, falou, Rafael, lê os nossos valores aqui. E claro que eu sabia de cor os valores da empresa. Eu falei, eu não preciso ler, eu sei, né? E aí ele falou assim, então eu vou te falar uma coisa, a partir de hoje, porque ele falava muito assim, olha, eu só vou escrever missão, visão e valores, porque nós fizemos isso, a empresa já era grande também. Quando eu tiver, e nós vamos levar muito a sério. Ele falou, então assim, não vai ser para inglês ver. E aí ele falou, então entenda uma coisa, eu era gerente de RH da empresa, e ele falou, a partir de hoje, toda vez que você tiver alguma dúvida aqui dentro da empresa, você lê os nossos valores. A resposta está ali. Vai contra os valores? É não. Está a favor dos valores? É sim. E eu nunca tinha olhado com tanta precisão isso. E isso ficou muito claro para mim. E eu trouxe isso. Então eu falo isso pro meu time na Resumais. Né? Quando eu treino, quando eu dialogo, eu falo, na dúvida, olha os nossos valores. Se você fizer a cagada do século, mas falar, fiz porque eu me baseei nesse valor, eu vou te apoiar e vou resolver contigo. Sim. E se você tiver em dúvida, olha, tá ali.
bate o olho. Eu acho que choca, não faça. Né? E falo muito isso, trago isso, e o meu time muitas vezes fala, fiz porque eu me embasei nisso. Então eu acho que a gente tem que diversificar. Entendo que para o empresário é um grande desafio poder fazer isso na prática, por tudo que ele tem para fazer. Sim. Então a minha dica é que ele sempre pense em ter alguém que olhe para esse ponto dentro da empresa. Né? Sempre tem alguém que é mais criativo, que gosta mais disso, e até mesmo, de repente, talvez ele ainda não tenha um RH, mas mesmo alguém do negócio que possa encabeçar isso e trazer isso à tona com recorrência. Legal. Tem que ser, sempre alguém dos diretores para poder criar essa cultura, porque a cultura vem deles. Vem de cima para baixo. De cima para baixo. Mas eu queria até compartilhar algo que a gente fez esse mês. Lá nos contadores, a gente tem os valores, né? E um dos valores é a agilidade. Então, eu sentei com a Camila, a gente tem alinhamento semanal, e eu falei, Camila, faz uma dinâmica para mim falando sobre o teu desafio essa semana é fazer uma dinâmica em grupo sobre o nosso valor agilidade. E aí ela bolou lá, a gente se reuniu depois, fez a dinâmica, ela explicou o sentido da dinâmica para fortalecer, para relembrar o valor da agilidade. Então, essa questão de que às vezes a gente delegar para alguém, né? Muitas Muito vezes legal. a gente fica abraçando, querendo abraçar tudo, né? E lógico que a cultura tem que partir, né, dos diretores, né, de cima para baixo, mas delegar, igual você falou, né, de ter alguém ali para encabeçar. Exato. Nem se não tem um recursos humanos interno, né, mas eu tenho às vezes um gestor que é mais criativo, que é bom de comunicação, Exato. que vai poder semear a cultura dentro da empresa, né? Os projetos dentro de uma empresa, eles precisam ter donos, a gente sabe disso, né? Por isso que dentro de departamentos existem lideranças. Então, quando a gente fala de cultura, dentro desses pontos, você pode eleger alguém da equipe, né? E isso engaja. Olha, você pode, né, ser o nosso, né, o nosso tem uns nomes muito legais, né? Muito, né? Eu já desenvolvi muitos projetos de cultura, de implantação dentro de empresas, e a gente monta o comitê de cultura, a gente monta... Eu já ouvi guardiões de valores. Legal. Nós montamos uma vez e todos os líderes eram guardiões de valores. Fizemos uma capacitação interna para que eles pudessem ter essa responsabilidade. E aí fizemos bottom, eu sou um guardião de valor. E o objetivo deles era, porque a empresa já era grande, viu um comportamento adequado, você tem o direito, né, e o dever de, vem cá, olha, isso vai contra os nossos valores. Então, assim, claro que eu acho que o caminho da criatividade aí é infinito, né? Sim. E o mais legal é que dá para se trabalhar e fazer coisas incríveis que engajam, que conectam sem grandes investimentos. Sim. Né? O mais incrível está nas pequenas ações, quando eu delego algo para alguém, quando eu faço alguma coisa, né? E muitas vezes eu faço bastante essa crítica hoje para os meus clientes. Tá todo mundo pensando em qual é o melhor sistema integrado, assim, não que, pelo amor de Deus, não que isso não seja importante, mas eu quero dizer assim, em coisas muito grandes, de grandes investimentos, e o básico se perde. Resolve, né? E é funcional. Não tá bem feito na o empresa. básico não está bem feito, e ele está pensando em qual vai ser o sistema que vai fazer com que a pessoa produza o máximo possível, sem que ela pare de trabalhar nenhum minuto, né? Robotizando ali a produtividade. E, enfim, muitas vezes esse caminho ele é perigoso, né? Bom, Rafa, mas assim, a gente sabe que nem tudo é flores, né? Vamos falar agora de desafios? Sim. Desafios que você compartilhou aí, ações que você faz dentro da Resumais e também, né, com seus clientes. Sim. O que você já se deparou como um desafio, né, perante a cultura, o desenvolvimento, tanto na Resumais, que você falou, opa, como empresário, isso aqui doeu, né? Sim. E como consultor, que você vê que as empresas também têm um grande desafio para superar. Sim. Eu acho que, assim, existem vários, né? Vários. Eu tenho um caso específico da Resumais que para mim me marcou muito, que foi a primeira demissão, né? Que eu precisei fazer como empresário. Eu brinco que, assim, eu demiti pessoas a vida toda como RH, né, no bom sentido, quer dizer, sempre estive envolto a esse assunto e, tecnicamente, faz parte do nosso trabalho. Então, e a primeira demissão que eu tive na Resumais, ela me marcou muito como um desafio de cultura,
porque é de uma pessoa que construiu uma história incrível conosco. Durante muito tempo, estava alinhado, e aí é claro que isso é uma realidade do microempresário, porque ele cria vínculos e laços com as pessoas, e aí as coisas vão passando, e chegou um momento em que né, este colaborador ele já estava desalinhado, né, já não tinha mais o fit cultural, e isso começa a ser notório, porque a falta de cultura as pessoas percebem, então todo mundo olha para o lado e vê quem está alinhado e quem não está, quem tem comportamentos adequados e não. Mas essa relação construída até ali te coloca num... Mas será? Se sim, se não? E aí o momento de você tomar a decisão de falar assim, olha, é uma pessoa incrível, tem uma história incrível, mas foi até aqui. E agora está desalinhada, então eu preciso ser fiel àquilo que a nossa cultura prega. Se isso está desalinhado, então eu acho que assim, demitir com base em cultura é um grande desafio, porque muitas vezes... a produtividade fala outra coisa. E aí você fica ali, eu olho o quanto você produz, eu olho o seu comportamento. Né? Quantas vezes o empresário faz vista grossa para a cultura, porque de alguma forma aquilo tem ganhos secundários. E aí eu vejo N outros, agora falando de clientes, eu vejo empresas negligenciando cultura por questões familiares, sabemos o quanto o contexto familiar muitas vezes impacta nas empresas, então questões familiares, vejo desafios de cultura muito ligado à liderança. Hoje nós atendemos pequenas, médias e grandes, e eu vejo um movimento muitas vezes o pequeno empresário ele tem poucas pessoas, ele é o empresário, ele é o líder, ele tem os seus desafios, mas ele vai equilibrando ali. E aí ele cresce, e aí ele desenvolve liderança. Normalmente ele não desenvolve, ele vai colocando pessoas ali. E aí o que acontece? Nesse primeiro estágio de crescimento, ele tem um baque muito grande, porque os colaboradores tinham um vínculo com ele, que tem a essência, que tem a cultura na sua fala, nos seus feedbacks, e aí surgem terceiros que muitas vezes não estão alinhados a essa cultura, ou preparados para liderar, e aí eu crio um gap dentro da escala. Essa semana eu estava com um cliente, e nós estávamos debatendo, e as falas eram: a empresa cresceu e não é mais como ela era. Éramos uma grande família, agora tudo. Por quê? Porque eu tenho uma linha no meio que não comunica mais da mesma forma, com a mesma cultura e com as mesmas técnicas de liderança. Então, acho que um outro grande desafio é o crescimento. Sim. Né? É o crescimento e você formar facilitadores de cultura dentro da empresa. E um terceiro e último, talvez que eu destacaria, eu acho que é a gestão de tempo, olhar isso como prioridade, porque eu ainda vejo, eu venho da época de RH, né? Quando comecei, há muitos anos atrás, ouvia-se muito, o RH é o setor que faz a festinha, né? Que faz a cesta de Natal. Exato. E você quer arrumar uma briga comigo, eu falo isso pra mim. Então eu levantei essa bandeira e falei, eu vou ser uma das pessoas que vai mudar isso, assim, que vai auxiliar, não que vai mudar, né? Mas que vai auxiliar nesse movimento, porque eu entendia que era muito mais que isso. Claro que o fato isolado de uma festinha de aniversário do mês pode parecer pequeno, mas isso dentro de uma estratégia, de um todo. Então, o último desafio que eu queria destacar é a mentalidade que ainda existe de que isso é bobeira, de que isso é custo e não investimento. Talvez isso feito isoladamente seja custo, né? Então, claro que tem que ser feito dentro de uma estratégia, né? Então, é a mentalidade de não compreender que isso é a base. Sim. Né? E aí, infelizmente, né, como consultor, agora como eu estou falando, assim, a gente percebe que assim, 99% dos nossos clientes, quando eles nos procuram, porque ele busca uma consultoria de RH ou talvez contábil, e em todas as áreas, né? Porque ele está com problema nessa área. Sim. Então, ele vem na dor. Ele vem com... Ele não tem equipe, ele não tem líder, com turnover lá em cima. Ninguém vende. E assim, Rafael, o que está acontecendo com as pessoas? Eu faço de tudo. Exato. Porque onde já se viu? E aí assim, aí a gente vai para um diagnóstico e a gente precisa relembrar de tudo isso. Tudo que ele não está fazendo e tudo que ele vai ter que começar a fazer para ele virar o jogo. Ai, gente, é que ainda, doido, né? E muitas vezes a gente fica apontando o dedo, né? E às vezes o problema está em nós. Na grande maioria das vezes. E assim, o impacto, né, da equipe, o quanto que isso... Muitas vezes eu falo pro Juliano, falo assim, gente, às vezes a gente deposita tudo a culpa no outro
e não enxerga que muitas vezes foi uma comunicação que foi falha, não soube delegar, houve uma falha, né, uma falha na replicação da cultura. A gente, às vezes, não consegue realmente, e aí vira aquele transtorno, né? Não, Vira... com certeza. A equipe é reflexo da liderança, sempre, Sim. né? Então, se o time é muito dependente, é porque o líder não delega, se o time... Né? Então, assim, por isso, né, que a gente bate tanto na tecla de que o líder empreendedor, ele precisa buscar mentores, ele precisa ter consultores, enfim, cada momento vai ser um profissional, mas que o faça pensar e olhar para si, para que ele não fique só terceirizando, porque é isso, né? E aí, se a gente traz hoje para o mundo atual, para todas as mudanças que nós estamos vendo no mundo corporativo, nova geração, enfim, tudo que vem acontecendo, o que eu percebo que é o grande susto? Talvez daqui para trás existiam, né? Talvez não, existiam empresas que não praticavam cultura, que não olhavam, que não tinha esse olhar e que cresceram e foram sustentáveis por muito tempo, né? Porque existia aí um perfil e uma geração que ia lá para sobreviver, ganhava o salário e passava a vida ali. E esse jogo mudou. Sim. Isso, assim, hoje dificilmente a gente encontra uma empresa que ainda nada nessa onda, surfa nessa onda. Já mudou. E agora existe um jogo de mais igualdade. Então é uma relação com os colaboradores, eu estou colaborando com o seu negócio, mas colabore com a minha carreira também. Colabore com a minha qualidade de vida, colabore com o meu desenvolvimento, colabore com a minha prosperidade financeira, porque senão eu não fico com você, eu vou para onde eu vou tê-lo. E aí eu vejo que, enfim, os empresários estão caminhando, alguns mais à frente, outros menos, nesse desenvolvimento e compreensão. Pegando... E hoje... Pode falar. Pode falar, Juliano. E hoje a questão, você comentou agora, o salário, o dinheiro, entra muito o salário emocional também, né? A pessoa hoje ela não sai mais de um lugar por causa de 300, 400 reais. Ainda não tem. Deveria sair. Não deveria sair, mas às vezes sai. E quando sai, é porque falta cultura. E é porque falta salário emocional. Sim. Né? Sim. Quando é vazio do que a gente chama de salário emocional, de cultura, de pertencimento, de propósito, aí o salário ele vira tudo. Sim. Né? Porque já que eu não tenho é a única nada, coisa que eu tenho. É a única coisa que eu tenho de troca, é o dinheiro, então ele toma. Então, quando você. Inclusive, é um indicador ótimo. Quando você olha para um time, que é onde as pessoas só falam de salário, porque o meu salário. Né, falta todo o resto. E a gente percebe muito isso. Às vezes, é muito comum, por exemplo, as empresas nos procurarem e falarem: eu preciso de um plano de carreira. É importante? É muito importante nos dias de hoje. Mas quando você olha para o negócio, que é a história do básico, bem feito, fala: existem muitas coisas que vêm antes do plano de carreira, e isso só está tão latente por conta de tudo isso. Falta cultura, falta liderança, falta valores, falta engajamento, falta senso de pertencimento, falta salário emocional dentro de tudo que ele compõe. E aí as pessoas vão ficar literalmente mercenários, como a gente fala. E aí é onde a gente vê a história da prostituição, né? Sim. R$150 a mais eu tô saindo, porque isso se torna relevante, né? Porque salário por salário eu vou onde eu ganho mais. Sim. E você enxerga, até agora, eu acho que já faz, talvez seja até uma pergunta um pouco redundante, pelo contexto que a gente está conversando, mas você acha que uma cultura forte pode ser utilizada como uma vantagem, como uma estratégia para sair na frente, entendeu? Até de retenção, até estratégia, né, comercial, de marketing, enfim. Como que a cultura pode ser utilizada como uma ferramenta estratégica? Olha, de diversas formas, né? Eu tive ao longo de todos esses anos a oportunidade de ver isso na prática, né? Então, talvez a resposta mais óbvia seria sim, porque o resultado direto se eu tenho cultura forte, eu vou ter, por exemplo, um atendimento melhor, eu atendo, quer dizer, aquela história de cuide do seu cliente interno para que ele cuide do externo. Então, se eu tenho cultura forte, eu tenho menos rotatividade, eu tenho um time mais vibrante, eu tenho mais brilho no olho. Então, é direto, automaticamente eu atendo melhor o cliente, eu tenho clientes mais satisfeitos, eu aumento a indicação. Então, o impacto direto de satisfação do cliente, indicações, crescimento, né? E aí, interno, um time mais engajado,
né? Um time que veste a camisa. Então, acho que esse é o impacto direto e talvez é aquilo que prioritariamente todo empresário busca. Mas existem outros. Né? Eu me lembro de uma ocasião, de uma empresa que eu trabalhei, de um segmento muito delicado, que ele era marginalizado, nós começamos a trabalhar muito forte cultura. Muitas ações de cultura. E um dia, como profissional de RH, me deu um estalo, um dia eu falei assim, é engraçado, né? Nós tínhamos um desafio muito grande de contratação, faltava, como falta ainda hoje no mercado, e a empresa ela já tinha ali 300 colaboradores. E uma coisa que me chamou a atenção, eu falei assim, eu não vejo ninguém trazer o currículo de um amigo aqui, de indicar alguém. E por que as pessoas não indicam pessoas para trabalharem aqui? Será que é porque talvez elas não acham que isso aqui é um bom lugar? E aí, quando nós começamos ações de cultura e trabalhar com o time, né? Então, assim, primeiro, além de aumentar o engajamento, a gente começou, assim, a trabalhar muito o endomarketing, né? O RH, ele faz muito e mostra pouco. Então, nós começamos, por exemplo, a mostrar dias de treinamento, dias de reconhecimento da equipe. E quando isso começou a vir para o externo, nós começamos a atrair pessoas que falavam, quero trabalhar aí, porque eu vejo quanto o pessoal treina, eu vejo os eventos, eu vejo as ações que vocês fazem. Então, a gente começou a comunicar, e isso até não foi tão intencional nesse sentido. Né? Então, eu acho que, assim, sim, é um diferencial competitivo que vai muito além do que se espera, que é ter um time com brilho no olho, ter mais engajamento, ter mais clientes. Sim. Né? Mas isso vai, eu acho que isso vai para branding, isso vai para marca, e isso vai para um caminho que hoje, assim, existem pesquisas na área de RH que falam, né? O que mais atrai um colaborador hoje. E pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar é a imagem da empresa. Então, quando eu falo de cultura forte e que ela, de alguma forma, vai para o externo, eu começo a ter pessoas interessadas a trabalhar ali. Recentemente, para fechar aqui, nós contratamos uma estagiária, aluna de psicologia, para trabalhar conosco. E ela, enfim, segundo emprego, nós, né, uma consultoria que tem 6 colaboradores, então relativamente pequenos, e por termos uma cultura muito forte, no processo seletivo eu fiz uma apresentação, quem éramos, quais eram os valores, o que era importante pra gente, quais eram as ações que nós fazíamos, né? Fizemos uma apresentação e fizemos o processo seletivo, gostamos dela, e quando eu dei o retorno positivo para ela, poxa, amei, gostei, e uma das coisas que me chamou a atenção foi, né, nova geração. Quando eu perguntei para ela o que mais chamou a atenção na vaga, ela falou, a cultura da empresa. E isso é muito forte para a nova geração. E eu não esperava ouvir isso de uma garota começando carreira. Ela falou, me identifiquei demais com o jeito, com a forma como que você me recebeu no processo seletivo, com a organização, né, com a apresentação que você fez, como eu me senti aqui dentro, e a cultura, eu me identifiquei com a cultura de vocês. E aquilo já foi um primeiro... olha que interessante, né? Eu não esperava, talvez, que isso viesse dessa forma. E aí, dali 2 dias, ela falou, Rafa, eu queria te contar uma coisa e tal. E ela falou assim, olha, no dia que você me deu o retorno positivo, uma grande empresa aqui da cidade me ligou à tarde também me dando um retorno. Ela falou assim, aí vamos falar de entre empresários agora. Ela falou assim, e lá, por ser uma grande empresa, o salário era bem maior. A bolsa, né? Porque é um estágio. A bolsa lá era bem maior, eu ia ter o ticket lá também. Ela falou, mas eu falei para eles, eu agradeci, né? E falei que eu realmente já tinha conseguido e eu optei por ficar aqui. E aí eu falei, fico feliz, e o que te levou? Aí ela falou mais uma vez, ela falou, a cultura, eu não me senti bem lá, eu não fui bem tratada lá. E foi totalmente diferente. E isso para mim é tão importante quanto o salário. Então fica aí uma reflexão, né? Um caso Sim. verídico, uma situação vivida, né? De resultado. Recente, 3 meses atrás. De que o quanto é importante. O quanto a cultura atrai e retém. Fala. Gente, vocês que estão nos ouvindo, né, assistindo, coloca aí nos comentários se tudo que a gente está falando até agora, né, fez sentido, se vocês já vivenciaram algo que atraiu ou que repeliu, né, que teve ali, qual foi o fato mais impactante na vida de vocês relacionado à cultura organizacional. Se tá tranquilo para implantar aí na empresa, se não tá... Se precisa de ajuda, a gente já vai depois disponibilizar o contato do Rafael também. Sim. Mas uma coisa importante que a gente pode pensar aqui
é que a gente fala muito do financeiro, né? E eu também acho que, assim, 2 pilares essenciais. Pessoas e financeiro. Sim, com certeza. Porque sem um, né, a empresa fica manca, Exato. né? Eles dependem um do outro. Um do É outro, um fato. né? E a empresa, quando ela tá com uma equipe engajada, uma equipe que tá ali realmente com propósito, que tem o sentimento de pertencimento, automaticamente essa equipe vai ficar produtiva. Você vai conseguir trabalhar melhor também essas questões comerciais, de venda. A empresa se torna mais lucrativa. É muito melhor você investir em pessoas para poder, né, ter ali um crescimento empresarial, né, de investimento. A gente tem que parar com essa que você falou da mentalidade de que é custo, né? É lógico, a gente tem que ter o pé no chão, cada realidade, né? Pensar, tem que ser planejado. Aí já vem o meu lado financeiro falando, pelo amor de Deus, tenha sabedoria, não sai gastando tudo. Mas, às vezes, igual você falou, não precisa de recursos financeiros a maioria das vezes, né? Muitas vezes não É precisa. uma fala assertiva, é um feedback bem feito, é a questão de saber transmitir essa cultura dentro da empresa. Ter constância. De ter constância, de todo mundo falar a mesma língua. Exato. E uma coisa que me vem aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que eu vejo em algumas empresas é importante, como o Juliano apontou, a cultura ela tem que vir de cima para baixo. E se ela não for real, e ela só for um texto bonito, ela cai por terra. Então eu vejo assim, muitas vezes o empresário ele vai desenhar os valores, né? Existe um desafio aí, porque ele quer colocar tudo aquilo que ele acha bonito. Não põe respeito aí, porque respeito é bom, é importante. Ah, isso aqui não é bom também, coloca. Aí ele põe 15 valores. Né? E aí o que acontece? Aí grita com a secretária. Exatamente. Então, assim, quando eu falo sobre valor, eu acho que é legal falar sobre isso. Eu acho que valor é inegociável, ponto. Não pode ser só legal. Porque se eu falar assim, o que é importante? Nossa, eu vou fazer uma lista de 40 itens. Uhum. Entende? Agora, o valor é inegociável. Então, por exemplo, não dá para colocar respeito como primeiro valor da sua empresa e você, como dono, gritar com as pessoas. Ou você não grita, mas você contratou um líder que você vai falar que é o pica do resultado, traz o cara do mercado e você deixa ele gritar porque ele bate meta, por exemplo. Né? Então, assim... E aí eu faço o evento mensal da empresa e falo que é muito importante se respeitar, porque isso é o primeiro valor da empresa. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto, porque isso acontece muito. E quando a gente faz pesquisa de clima, quando a gente faz diagnóstico nas empresas, o que a gente mais ouve muito se é falado, mas começa ali pela liderança, pela gestão ou pelos próprios donos, dependendo da empresa, os comportamentos totalmente desalinhados ao discurso. Sim. Ô, Rafa, e agora sim, pensando em a gente como contadores, né? Como empresa de contabilidade, a gente gostaria muito de ouvir a sua opinião como profissional especializado nisso. Como que você acha, né? Como que você acredita que a contabilidade pode contribuir para a cultura de uma empresa? Como que... Será que tem ligação? Será que tem alguma coisa ali que pode contribuir? Ou nada a ver? Não, né? Sem dúvida. Eu vejo assim, dentro de uma empresa, né, acho que todas as áreas elas se relacionam e de alguma forma uma abastece a outra. Né? Seja vindo de cá para lá ou de lá para cá. Quando eu penso na área de contabilidade, quando eu penso em finanças, a primeira coisa que me vem em mente, né, não sou da área, mas o que me vem em mente? Dados, informações. E sem informações ou dados, eu não faço gestão, né? Nem de resultado, tampouco de pessoas. Né? Então, assim, falar de gestão de pessoas é realmente falar muitas vezes de comportamento, de produtividade, mas a gente precisa transformar comportamentos em resultados, até para ser específico, até para que as coisas não fiquem no campo da subjetividade. Então, imagine que talvez um dos valores da empresa seja alta performance. Muito comum, né? Alta performance. Poxa, produtividade. Então, assim, como que eu avalio um desempenho? Como que eu avalio se o meu colaborador... Um dos valores da Resumais é resultado. O nosso último valor é resultado. Nossos valores são paixão por realizar, conexão, evolução e resultado. Como que eu meço o resultado do meu time se eu não tenho, de fato, dados e informações?
E aí, assim, eu vejo muito assim, é muito comum que às vezes, talvez vocês vivam isso mais que eu, nas empresas, quem tem informações é o comercial, e olha lá, né? Mas todas as áreas precisam ter. Então, quando eu penso na contabilidade, que vai, barra finanças, né, que eu sei que eles estão ali caminhando paralelamente, quando eu penso assim, em quanto produziu, em quanto vendeu, em quanto gastou, quando eu penso em qualidade, quanto está se perdendo, e aí, enfim, dentro dessas informações, eu acho que, eu, como profissional da área, eu vejo que quando eu tenho dados e informações, eu consigo entender como estamos, e aí se eu tenho um meta, eu consigo entender se isso é ok, se isso é não ok, e a partir disso eu consigo ter ações sólidas. Legal. E é algo que casa muito, gente. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas quando a gente entra na faculdade de ciências contábeis, né? E quando a gente vai aprender teoria da contabilidade, o primeiro princípio da contabilidade é tomada de decisão. Ser uma ferramenta de tomada de decisão. Porque o nosso objetivo é registrar, é transmitir métricas, né, para que os empresários, para que as empresas tomem decisões. E isso é muito pouco utilizado, né? É a primeira coisa que a gente aprende e que muitas vezes vai se perdendo. E eu acho que tem um estigma aí, né, de separação. Ah, porque o pessoal assim como tem isso entre o RH e o DP, né? Sim. O RH e o financeiro. E eu acho que isso vem se quebrando. Você está falando né, vocês são contadores, eu já dei aula do curso de contabilidade, né? Assim, há alguns anos eu dei aula na faculdade, então vinha para o curso de psicologia, administração RH, e eu, assim, na faculdade que eu dei aula, tinha disciplina de psicologia e relações humanas, em jornalismo, em contábeis. E aí, eu por vir de RH e de um mundo corporativo, tinha uma linguagem mais empresarial. Então, eles me colocavam para dar aula nesses cursos. E aí, eu me lembro que eu, assim, engenharia e contabilidade, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, como eu vou dar aula de psicologia, de comportamento para futuros contadores, que provavelmente a última coisa que eles querem saber é sobre comportamento, é sobre liderança, cultura e tal. E foi uma experiência totalmente diferente, porque, assim, eles amavam, mas tinha esse diálogo de o quanto essas coisas se complementam, e é bem bacana isso. Eu acho que isso vem sendo desconstruído, e que bom, né? Sim. E é algo que a gente tem como um princípio também, trazer essa parte consultiva, e até por isso que nós estamos aqui, né? Para estreitar ainda mais, né? Essas áreas de que no final é para o mesmo fim. Exatamente. Que é o resultado, que é o sucesso do empresário. Acredito que o nosso público é mesmo, né? Então a gente sempre pensa, qual que é a minha forma de entregar o melhor, de trazer o melhor para o cliente. Sim. Então, independente se eu estou no financeiro ou no RH, tudo vai ter o mesmo propósito quando a gente tem uma cultura bem organizada, bem forte, bem alinhada, né? E agora, pensando em lições. Vamos pensar assim, falando sobre cultura, né, ainda organizacional, quais foram as lições e como isso te impactou, tanto de forma negativa ou positivamente, ao longo da tua trajetória, mesmo sendo consultor ou empresário? Quais foram as principais lições que você teve relacionado à cultura organizacional? Eu acho que foram muitas, assim. Existem algumas coisas que nos marcam, né, e chamam a atenção. Eu acho que a primeira é realmente, como eu falei, assim, é entender que quando você... primeiro ponto, entender que a cultura é essencial, ela é a base, né? E que, né, estar preparado para levá-la a sério. E levá-la a sério vai te fazer tomar decisões que você não quer. Então, eu aprendi isso sendo RH, muito antes de empreender, porque muitas vezes eu era o profissional que precisava falar para o dono, isso está errado, nós não podemos aceitar. Então, eu tive lições de, você está certo e nós vamos fazer o que tem que ser feito, independente do quão, por outro aspecto, essa pessoa possa ser importante, ou do quão talvez a empresa vá perder sobre um aspecto talvez de produtividade com isso. E tive lições também do contrário. Não, essa pessoa, não. Finge que não viu. Deixa pra lá. Eu não posso mexer nisso agora. Então, acho que a primeira lição é entender que é muito sério pensar em cultura. Sim, e que nós precisamos estar preparados para levá-la a sério. E entender que nesse jogo, né, do mundo dos negócios, vão existir momentos que nós vamos ter, assim,
que a cultura vai nos ajudar, que ela vai nos alegrar, que ela vai nos orgulhar, e vai existir momentos que nós vamos ter que levá-la a sério a ponto de fazer o que a gente não quer fazer. Né? Eu acho que isso é uma primeira lição. E talvez uma segunda que eu falaria assim, como eu falei dos valores, eu vejo que, entendo que quando a gente fala de cultura é algo muito profundo, né? Se a gente tirar o olhar da empresa e trouxer para o individual, é a mesma coisa que eu perguntar, Yasmin, qual é a sua cultura? Né? Então, assim, não é algo superficial. Não é nas 3 primeiras respostas que você vai chegar na tua cultura. Nós vamos ter que... por quê? Mas da onde? Que é o famoso propósito, né? Pessoalmente, a gente chama de propósito. Quando a gente vai para as empresas, a gente chama de cultura. Então, eu acho que, assim, procurar realmente profissionais, né? Eu acho que o empresário... ou pessoas que possam auxiliá-lo nessa construção e que, principalmente, não necessariamente um consultor, claro que seria o ideal, mas talvez não é momento disso, mas alguém que seja neutro, que não esteja envolvido emocionalmente naquilo que você está querendo escrever, para que você pense naquilo que for real e enfim, para que aquilo seja sólido. Sim, né? Legal, Rafa. Vou até fazer uma separação de uma frase que a gente escuta bastante, que a empresa não tem coração. Exato. Não dessa parte de ser... Não não com a questão negativa, né? Não é questão negativa, mas quando a gente pensa... a gente sempre fala muito isso em reunião e você pode ter vivenciado isso muito, porque às vezes o coração, o sentimento, né? As histórias, os relacionamentos que são criados dentro da empresa, e quando a gente precisa, às vezes... impactar, né? Ter ali uma separação, igual você falou, né? É muito sério. Porque a gente nós somos um CPF, a gente tem coração, a gente sente e tal. Mas você sabe, tem um ponto aí importante que vocês estão falando, que eu acho que talvez é legal eu compartilhar. Eu, por ter vivido dos dois lados, né? Ser o técnico, e aí, seja no CLT e como consultor, a figura que vira para o empresário e fala, isso está errado, você está sendo emocional, seja para a direita ou para a esquerda, e viver o empreendedor há 5 anos. Eu brinco, mas é sério. Eu falo, olha, quando eu, né, como líder de equipes de RH CLT, eu sempre falava assim, cara, eu sou incrível como líder, eu tinha essa consciência de eu consigo ser racional quando eu preciso ser, eu consigo flexibilizar quando precisa. Como consultor, muitas vezes já me peguei e me pego falando pro meu cliente aquilo que ele não quer ouvir, sendo firme, e ele fala, obrigado, Rafael, que bom que você está aqui para me falar isso, ou falar, olha, você precisa flexibilizar, calma. Mas quando é com a gente, isso muda. Então, hoje eu falo muito pro meu cliente assim, empreendedor, eu falo, eu sei o que você vive. Apesar de estar aqui como consultor, eu vivo na pele. E quando você está envolvido emocionalmente, quando você vai em algumas situações, por mais que você busque desenvolvimento, você vai derrapar, né? Você vai exceder em ser rígido demais, talvez no momento que talvez você poderia flexibilizar um pouco, ou você vai colocar o coração na frente da razão quando você tem que entender que naquele momento a razão tem que falar mais forte. Então é um grande desafio, né? Para o empreendedor especificamente. Por isso, né, a importância sim de ter, seja de uma forma formal ou informal, mentores. Muitas vezes, como empreendedor, eu busquei ajuda formal, mentores, e muitas vezes eu sentei com amigos que empreendem e ele me deu uma aula. Para vocês terem ideia, já teve cliente meu que se tornou amigo, que no momento de dificuldade eu sentava e ele falava, Rafael, tá. Eu falava assim, boa, é isso. E a gente precisa, né? E eu vejo que o empreendedor, ele tenta resolver sozinho, ele sente muitas vezes vergonha de falar das suas dores. Então, nós precisamos ter pessoas neutras, formal ou informalmente, pode ser um amigo que passa pelos meus desafios, que vive aquilo, que vai te falar o que você não está conseguindo enxergar. Exato. Gente, estamos caminhando para o final. Nossa, passou rápido, né? A gente falou. Mas primeiro, antes do Rafael finalizar aqui, deixe seu comentário, curte, se você gostou, só curte, tá? Se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo. Já deixa aqui o convite, porque a gente tem muito assunto para falar. Foi só o primeiro. Curte, comenta. Vai seguir lá o Rafael Primo nas redes sociais. Ele vai falar a roupa dele daqui a pouquinho, tá? Espera aí.
Mas não perca a oportunidade de se inscrever no canal, porque vai ter muitos outros papos como esse, com o objetivo de ajudar empreendedores, empresários e também pessoas que estão pensando aí em transitar, que estão saindo do CLT, tá? Então, pensando agora, caminhando para o final, Rafa, vou pedir para que você olhe ali para a câmera, abra seu coração e deixe um conselho, uma dica, algo que você gostaria de ter ouvido lá no começo, que você não ouviu de ninguém. Deixe aí um conselho para a galera que está nos assistindo. Legal. Bom, acho que essa pergunta é boa, né? O que eu gostaria de ter ouvido no começo que eu não ouvi? Eu vejo que, assim, talvez o melhor que eu possa contribuir aqui é dizer que você, como empresário, que o seu negócio nunca vai exceder o seu nível de desenvolvimento, né? Você precisa ser, né, para que você faça e para que você tenha. E quando o seu negócio ele surge, ele é uma extensão de você, ele tem as suas limitações e ele tem as suas forças. Então, busque se desenvolver, busque estar com pessoas que vivem os seus desafios, e busque ter mentores, e busque especialistas no assunto. O empresário, ele enxerga uma oportunidade de negócio e ele faz aquilo acontecer. E muitas vezes ele vai ter que buscar especialistas em assuntos diferentes, porque você não vai ser bom em tudo, você não vai ser especialista em todas as áreas, né? E aí chega um momento que você começa a crescer, e aí você precisa de gente, precisa aprender a fazer gestão de pessoas, porque o teu time vira a sustentação do seu trabalho. Então, eu acho que é primeiro se desenvolver, né, como empreendedor mesmo, e depois se desenvolver como líder, para que você saiba lidar com pessoas, criar cultura, né, e fazer com que... E assim, não é nem fazer com que essas pessoas façam o que você quer, mas é atrair pessoas que tenham uma cultura e um propósito próximo. Eu falo muito pro meu time na Resumais hoje, eu fico muito feliz porque eu vejo que, assim, vocês são pessoas que têm propósitos para sua vida, para sua carreira, similares ao propósito da Resumais. E aí, nessa troca, né, a empresa ganha com pessoas que acreditam no mesmo que ela acredita, e vocês crescem e exponencializam mesmo a sua carreira, se conectam com pessoas, porque a empresa ela oferece isso para você viver aquilo que você acredita. É um grande desafio, não é fácil, a gente não acerta sempre, mas é possível. Nossa, depois disso aí... Que aula, que aula. Depois dessa pedrada, a Juliana até sentiu aqui, ó. Gente, Rafa, deixa aqui pro pessoal as suas redes sociais, como eles te encontram. Eu sei que também tem muita novidade lá no Instagram. Sim. Acredito que talvez não... Vai ter muitos cursos também, né? Exato. Muitos treinamentos. Compartilha com o pessoal. Legal. Bom, as nossas redes sociais, a minha rede social... Meu Instagram é Rafael Primo de primo mesmo, e Resumais, resumo de resultado até a letra L+. Então, a gente trabalha hoje com empresas, nós oferecemos soluções para empresas e para pessoas também, através de programas de mentoria, cursos, capacitações. Então, lá nas nossas redes sociais, vocês conseguem acompanhar, né? Tem os contatos lá, pode clicar lá, falar com pessoas da nossa equipe, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. A gente que agradece, você sabe, a gente já conversou, já rasgou tantas sedas, mas assim, você sabe que a gente tem um carinho muito grande, uma admiração e um respeito muito grande, tanto por você e pela Resumais. As portas estão abertas, foi um grande prazer te receber aqui e sempre conte conosco, tá bom? Contem conosco também, obrigado. Muito obrigada, Rafa. Obrigado pelo convite. Para você que nos segue aqui, que ficou até agora no final, muito obrigada. Não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, Os Contadores Oficial, e a gente te espera no próximo podcast.